Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, também, irmãos? Irmãos, abra suas Bíblias comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Antes de adentrar a palavra, eu quero tecer um comentário. Eu vi a irmã Bruna, falando aqui da gente levar os filhos para a igreja, trazer os filhos para a igreja. E eu fui criado assim. Eu, com 8 anos de idade, eu lembro minha bisavó e avó junto, pegava na minha mão lá embaixo, lá no Sampaio, e me trazia naquela Assembleia de Deus ao lado da feira, só que era antiga, lá onde é só um lote hoje. Eu voltava dormindo, sendo arrastado, perdia chinelo, mas eu fui. A semente foi plantada, certo? Minha mãe, quando ela se converteu, ela forçava a ir na igreja. E aí eu quero deixar algo para os irmãos entender. Às vezes, nós cometemos algumas falhas com os nossos filhos que posteriormente a gente vai arrepender. Primeira falha, você não traz para a igreja. É uma falha terrível, que você vai pagar um preço lá na frente, porque o seu filho, ele não terá ouvido a palavra de Deus. A outra falha que nós cometemos é quando nós temos dó dos nossos filhos. O povo diz, os músicos falam, quando falam assim, tem dó não, quem tem dó é violão, né? Quando eu estou dizendo de dó, eu não estou falando para você ser mal, para você castigar, para você punir. Mas quando nós deixamos de educar os nossos filhos, quando nós falamos assim, não precisa lavar o copo não, que eu vou lavar. Não, pode deixar aí. Não, mas você na igreja é tadinho. Não, irmãos, filho não é tadinho. Filho tem que ser educado, ele tem que ser disciplinado de acordo com a palavra do Senhor. Ele tem que fazer aquilo que é dependência dele. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, eu irrito, eu fico nervoso dentro de casa, entendeu? Com algumas situações que às vezes você pede para a pessoa fazer, para o filho fazer e não faz. Eu cobro. Então, assim, filho que não arruma a cama, filho que não tira o prato da mesa, filho que não tira o copo, onde ele bebe água, deixa quietando de copo. Depois, lá na frente, a gente arrepende, irmãos. Ah, não, tadinho, deixa ele no celular. Aí depois você tem que levar ele lá para tratar, para tirar a dependência do celular. Ao que você põe a mão no celular do filho para puxar, ele avança no cielo, ele te morde, dá chute. Isso desde pequeno. Por quê? Dependência. Porque nós não damos conta de falar não, tadinho. Tem em mente, irmão, não é tadinho. A criança recém-nascida, ele já comanda os pais. Já comanda. Quando o bebê quer mamar, o que é que ele faz? Que a mãe não dá? Chora. Ele chora, ele chora. É o que dá o peito para ele calar a boca. Já está comandando. Comandando. Então nós temos que observar isso com os nossos filhos, porque senão, na hora que vai crescendo, você não torce mais não.
Que eles falam, né, que torcer o cipó quando é mais fininho é mais fácil. Depois que tá grandão, aí você tem que peitar. Como é que peita um rapaz desse tamanho? Se você tiver que corrigir assim, dependendo da situação. Não, aí já passou. Tem que ser antes. Então temos que tomar cuidado. Por quê? Porque senão, quando chega uma certa idade, nós vamos chorar. Porque a gente vai falar, eles não vão ouvir. Você vai marcar um horário para ele sair e voltar, ele não retorna. Então torce hoje, irmãos. Em nome de Jesus, traz para a igreja, põe para ouvir a palavra. Às vezes, a gente não entende. Eu não entendia muitas coisas, irmão, muitas. Eu era ogro de tudo, ogro. Entendeu? Eu passei a ler, eu passei a ouvir. Eu era o dono da razão, eu era o dono da razão. Ah, tem que fazer assim não funciona não. Era eu que resolvia, era eu que mandava. Aí eu fui ler, eu fui meditar, eu fui aprender, depois de velho. E cheguei a certas conclusões. Hoje eu sei que se eu pegar esse menininho aqui, ó, de 16 anos, desse tamanho, se eu pôr ele para brincar com o Henry, eu não vou colocar o Henry adulto, eu vou pôr ele, criança, ele vai regredir. O que ele sabe, ele vai esquecer. Então é o contrário. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que conversar com os nossos filhos, nós temos que tratar os filhos de acordo com a idade. Né, que às vezes, assim, tem irmãos que às vezes acham ruim, porque quando a salinha da criança funcionar, é a partir de 7 anos. Não, mas, irmão, os meninos têm que ouvir, as meninas têm que ouvir palavra de Deus. Eu tenho hora que eu me surpreendo, certo? Hoje eu ouvi falando assim que, pai, hoje teve um debate teológico, e eu acho que eu ganhei. Eu falei, não, ninguém ganha debate teológico não, filho. Debate teológico é só aprendizado. Mas assim, eu fico satisfeito de saber que a pessoa tem um pouco de discernimento, ele tem conhecimento. Alguém fala para ele assim, eu sou calvinista, ele fala, eu sou arminiano. E aí a pessoa fala assim, ah, mas e eu sou eleito. Eu falo, eu também sou. Só porque nós temos uma diferença. Nós somos eleitos arminianos pela presciência. Eu falei, oh, não é que esse cara aprendeu isso? Ele falou, não, pai, eu vi só dando estudo. O senhor falou sobre isso quando o senhor deu estudo de Apocalipse. Eu falei, legal, estou começando a gostar, né? Então, o que? É semente, irmão. É semente. Dia de quarta-feira, quando era o estudo bíblico, hoje, quando é a teologia, ele faz taekwondo, mas ele tem que sair de lá 7, chegar aqui 7h10, 7h15. Eu quero ele aqui. Ah, tá no esporte, tá liberado. Tá, não, ele faz o esporte, mas ele vem pra cá. Entendeu? É perfeito? Não, eu não sou, ele não é, a mãe não é, mas nós estamos caminhando. E tem que fazer isso, irmão. Então, cuida dos seus filhos, direciona os seus filhos, não tenha dó. Mais um detalhe. O dia que vocês for, os adultos, o dia que vocês for falar mal do pastor, ou da pastora, ou até do irmão, do obreiro da igreja, mesmo que ele esteja errado, se você for falar, não fale na presença dos seus filhos, não. Eu aprendi isso há muitos anos atrás com um pastor, sabe? Que ele fala, você fala mal do pastor de dentro da sua casa, é porque o pastor tá isso, o pastor tá aquilo, que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo. Aí seu filho ou sua filha necessita de uma orientação, um direcionamento que o pastor e a pastora têm condição de direcionar. Aí é o que você fala assim, vamos ali pro pastor falar com você. Não, aquele pastor só falou que ele não presta, como é que eu vou lá conversar com ele? Independente, ele pode até não prestar, mas não fala mal na frente dos seus filhos. Não estou falando para vocês apoiar erro, estou falando para vocês não falar. Porque depois pode precisar e não tem como. Ensinamento para a vida, viu? Aprendi isso há muitos anos atrás. Mas vamos voltar à palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de fé e intimidade, né? Como vivem os homens e as mulheres de Deus. Aqui nós lemos essa passagem, né, que fala de Elias, o tebista, né? Tebista era a região, a cidade onde ele nasceu. E ele dá uma palavra muito interessante, né? Que ele fala, ó, cuja face estou, né, que é de Deus, nem orvalho e nem chuva haverá nessa terra, né? Tipo assim, ele dá uma palavra. Aí tem pessoas que falam que quando ele deu essa palavra, que não ia chover, que foi dele mesmo, né? Aí ele falou, tipo assim, ó, Elias falou e Deus falou, bom, agora eu tenho que fazer, né? Porque Elias falou não. Elias era um homem de intimidade com Deus. Elias era um homem de fé.
Então, assim, ele não falou aqui por falar, ele não falou porque, tipo assim, eu vou falar que depois Deus assina embaixo. Não. Ele falou porque Deus já tinha falado para ele, porque Deus já tinha colocado isso no coração dele. Aí nós lemos a palavra do Senhor e nós vamos observando que Elias, ele tinha 3 virtudes interessantes, né? Que a gente lê aqui essa passagem, eu li aqui um pouco, li antes, li depois, e a gente vê que Elias fez alguns milagres, né? Deus usou ele para fazer alguns milagres, e que às vezes a gente não atenta, né? Tipo assim, pai, mas quantos milagres Elias fez, né? Vocês já viram, leram na Bíblia que Elias ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva? Porque às vezes quando tem pessoas que falam para mim, não, mas é da outra viúva lá, da outra mulher lá, né, que fez o quarto para ele. Não, da viúva de Serepta. Elias estava na casa dela, se alimentando ali juntamente com ela, porque Deus estava provendo, e o menino morre, um rapazinho. E ela fala para Elias, né, rapaz, você veio para cá, o homem de Deus, para poder cobrar de minhas iniquidades, os meus pecados, ou seja, porque estava na presença de Deus. E Elias clama a Deus e o jovem ressuscita. Então, assim, Elias era um homem que fazia milagres através do poder que Deus colocou a ele. Elias, quando ele manda dizer, né, para o rei Acasias, que foi depois do tal lá do Acabe, né, que só deu trabalho, quando Acasias cai de uma certa altura e machuca e adoece para a morte, e Acasias manda os oficiais dele, né, ir numa região ali procurar um Baal lá para saber se ele ia morrer ou se ele ia viver. E o anjo do Senhor já manda Elias ir lá e falar para ele que a cama a qual ele subiu não vai descer, vai morrer. E por causa disso, o Elias deu essa notícia e o rei mandou buscar Elias. E Elias estava em cima do monte. E o rei mandava um capitão de 50, ou seja, um capitão mais 50 homens. E as pessoas chegavam lá e convidavam Elias, né? Elias, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Elias falava para ele, se eu sou o homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir vocês. Sumiu, 50 mais um. Mandou de novo, mais 50. Da mesma forma, foram consumidos. A hora que chegou o terceiro, aí a gente já nota uma diferença. Todos chegavam lá para buscar ele. Aí o terceiro já chega com humildade. O terceiro capitão com mais 50. Ele já chega diferente. Ciente do que, pelo poder de Deus, Elias já tinha feito descer fogo do céu 2 vezes, ele chega humilde. E pede, né, que a vida deles sejam favoráveis a Elias. Então, assim, pela humildade, Elias, o anjo manda Elias e Elias vai lá no rei, fala para o rei que ele ia morrer e morreu. Então Elias era um homem que fazia milagre pelo poder de Deus. E o maior milagre, né, que eu creio na vida de Elias foi ele ser arrebatado aos céus. Né, uns diz num carro de fogo, a palavra diz num redemoinho. Mas são milagres que foi feito. Elias tinha uma mensagem a qual ele ministrou desde Acabe até Acasias, e a mensagem dele era uma mensagem de fé, uma mensagem de arrependimento, quando ele confronta o pessoal de Baal, né, que eram 450 servos, né, adoradores de Baal, ali, os profetas de Baal, e somente Elias, e ele faz ali um confronto, aquelas 450 tentando ali queimar o holocausto sem colocar fogo, não teve como. A hora que chega a vez de Elias, Elias fala para eles, né, para toda a comunidade que estava ali, que Acabe tinha levado, Elias fala para eles, né, que até quando cocheareis, ou até quando você vai cambalear, né, para um lado de Deus, para um lado dos deuses? Até quando você vai querer servir mesmo a Deus, você vai querer continuar nessa vida mais ou menos? Então Elias clama a Deus e desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha, consome a pedra e a água que tinha sido colocado. Então, assim, a mensagem de Elias era uma mensagem de fé, de arrependimento e de obediência. Mas aí a gente fica assim, mas pô, o cara era fera, o cara, sim, mas era um homem.
Um homem como qualquer um de nós. Está escrito, né, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, 18, diz assim, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez fruto. Ou seja, apesar de Deus ter usado ele para fazer milagres, apesar de Deus ter usado ele para trazer uma mensagem, ele era um homem comum. Por que ele era um homem comum? Ele era um comum porque ele tinha fraquezas. Quando Jezabel fala que o que ele fez aos profetas dela, né, do deus Baal, ela faria com ele antes do entardecer. O que Elias fez? Homem, tinha medo. Porque às vezes nós queremos nos esconder atrás do nosso medo ou de alguma fraqueza nossa, nós não percebemos o poder de Deus que está sobre nós, o poder que Deus sobre nossas vidas, para que nós podemos fazer milagres, para que nós podemos falar da palavra dele. Nós não observamos isso, nós apenas nos escondemos. Ele era um homem que tinha fraqueza, ele era um homem que escondeu dentro de uma caverna. Ele era um homem que pediu a morte. Ele chegou a pedir a morte, ele falou para Deus, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, me leva. E às vezes nós não observamos a fé que Deus colocou sobre nós, que é um dom de Deus. Nós não observamos, né, a forma que Deus tem trabalhado em nós. E hoje eu quero, através dessa palavra, trazer um despertamento para nós. Primeiro eu quero saber dos irmãos se vocês têm exercitado a sua fé. Você tem trabalhado a sua fé, você tem colocado a sua fé em prática, você tem provado a sua fé, você tem experimentado a sua fé, ou você está vivendo pela fé do outro? O que é viver pela fé do outro? Ora para mim, eu estou precisando disso. Ora por mim, eu estou precisando daquilo. Você tem colocado a sua fé em prática ou você tem pedido, né, alguém para que tenha fé no seu lugar? Aí a pergunta é, quando você ora, as coisas acontecem? Quando você clama a Deus, Deus te dá socorro, Deus traz socorro para você, traz socorro sobre a sua vida? Quando você clama a Deus? Quando você ora, a situação muda? Muda no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento? Quando você coloca na presença de Deus, muda? Ou continua da mesma forma? Porque se nós temos fé, se nós somos guiados, se nós somos direcionados por Deus, e se nós, acima de tudo, temos intimidade com Deus, quando nós oramos, as coisas acontecem. Só que nós temos que ter intimidade com Deus, irmãos. Nós temos que ter uma fé viva. E às vezes nós não temos essa fé viva, nós temos uma fé pequena, como Deus disse, né? Homens de pequenas fés, e a nossa fé é minúscula. Por quê? Porque nós não exercitamos elas. E como que eu exercito a fé, pastor? Peça, irmão, peça. Coloca a sua fé, coloca a sua dedicação. Pastor, mas tem uma semana que eu estou orando. Não, irmão, Isaac orou foi 40 anos para ser pai. Abraão orou não sei quantos anos pedindo a Deus para depois o filho nascer. Não é assim não. Oração, persistência. E nós às vezes não queremos orar, nós às vezes queremos só que as coisas aconteçam. Só que sem intimidade, irmão, com Deus, as coisas não acontecem. A palavra de Deus continua no capítulo, no versículo 3, diz assim, ó. Retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconde junto às torrentes, que é os riachos, né, de Querite, a fronteira do Jordão. O Senhor manda Elias, quando Jezabel dá pressão nele, manda Elias sair e se esconder, se guardar em um determinado lugar. E aí a minha pergunta para nós hoje é a seguinte: Deus, quando te coloca em um determinado lugar, Deus, quando te dá uma palavra,
Quando fala para você fazer algo, você tem feito? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Quando Deus te direciona a fazer determinada coisa, você tem feito com Deus, Deus tem dado direção e você tem feito? Você tem compromisso com Deus? Compromisso, irmãos. Às vezes Deus manda a gente fazer determinadas coisas e a gente não faz. Aí a minha casa está desabando, minha família está desabando, o meu trabalho não está dando certo, a igreja não está funcionando, mas você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem cumprido aquilo que Deus tem pedido para você? Porque Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco, Ele cobra de nós, Ele quer nos cuidar, Ele quer nos sustentar, só que Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra deles. Elias, Deus mandava para ele, sai daqui e vai para tal lugar. Ele saiu, ficou lá escondido, o rio secou. Ele falou, sai daqui, vai lá para a casa da viúva, que ela vai te dar o que comer. Ele saiu e foi. Obediência, irmão, nós não estamos tendo obediência. Deus fala para nós, faz isso, você, mas será, Senhor? Será? Nós somos acomodados, né? Ou então, se nós não somos acomodados, é porque nós achamos que nós temos mais sabedoria do que Deus. Porque Deus às vezes nos direciona, Deus manda você fazer e você não faz. Quando Deus determinar, quando você lê na palavra do Senhor, quando você tiver uma direção de Deus, irmão, cumpra. Olha o que foi falado aqui no versículo 4 do mesmo capítulo. Beberás da torrente, que é do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Deus te sustenta, irmãos. Quando Deus falar para você, porque Ele vai garantir. Se eu falar, não precisa ir não. Eu falando, não. Mas se Deus falar, se Deus determinar, se Deus falar com você através da palavra dEle, põe em prática, irmão, marcha. Faz porque Deus vai te sustentar. Deus vai te cuidar. Às vezes nós perdemos determinadas coisas, nós perdemos bênção, nós perdemos coisas da parte de Deus, porque nós não confiamos. Falta em nós confiança, falta em nós obediência. Isso tem que estar em nós, tem que estar estampado em nós, nós não podemos viver de qualquer forma, irmão. Eu tenho comigo que se eu tiver intimidade com Deus, o mundo vai girar ao meu favor. Porque o mundo pertence a Deus. Só que às vezes nós não temos a intimidade com Deus, a nossa fé é minúscula, e nós temos, né? Senhor, eu pedi tanto, Senhor. Esse dia eu fui tricando, nem sei onde foi, sei que eu peguei um videozinho e fiquei olhando e falei assim, alguns de nós é assim, é uma ilustração, o cara ajoelha no sofá e está ali orando. Aí na oração dele ele pede um carro. Aí ele levanta, senta no sofá. Aí quando ele pede o carro, né? Aí a cartinha sobe para o anjo. Aí o anjo pega a carta ali, lê. Aí o anjo sobe para as nuvens. Aí chega ali, ele entrega a carta para o outro anjo, né? O pedido. E o anjo sai correndo assim em cima da nuvem. É uma ilustração, viu, irmão? Correndo, correndo, correndo. Aí vai lá, como se tivesse um trono, né? Entrega a carta. Quando ele entrega a carta, põe na cabeça e volta correndo. Entendeu? Aquela ilustração, um anjo correndo com o carro na cabeça. Chega lá, entrega para o outro, o cara desce. Quando o cara desce com o carro na cabeça, chega lá, ele já está num pai de santo. Ele não aguentou esperar o tempo de Deus. Entendeu? Ele pede para um, pede para o outro, vai pedindo. Tipo assim, vamos lambecê-lo, né? Se colar, colou, né? Não, irmãos. Quando pedir uma coisa para Deus, espera. Quando você colocar algo na presença de Deus, tenha paciência, continue em oração, continue perseverante, porque se você tiver intimidade com Deus, o mundo vai girar a seu favor. As coisas acontecem. Eu vou falar de mim. Eu não gosto muito, mas eu vou falar de mim, irmãos. Não de mim em casa, de mim como pastor. Quando eu assumi essa igreja, alguns sabem, não tinha dinheiro para o aluguel. Quem inteirou o aluguel, assim, depois que somou tudo, quem inteirou o aluguel foi eu e um irmão.
tirou do bolso, pagou o restante do aluguel. O primeiro aluguel da igreja lá de cima foi assim. E eu fiz um compromisso com Deus naquele dia. Falei, Senhor, já que o Senhor me colocou nessa situação, se for necessário, eu pago o aluguel 6 meses do meu bolso. Depois dos 6 meses, eu entrego, entendeu? Para quem quiser e vou embora. Se não tiver verbo suficiente, eu vou cuidar da minha vida, eu vou continuar cristão, mas eu vou para outra igreja, vou fazer qualquer coisa. Fiz um compromisso com Deus. Só que, além desse compromisso, eu falei para Deus, falei, Senhor, a igreja é do Senhor. Eu acho que vocês ouviram a pastora orando aqui, essa oração a gente sempre faz ela. Essa igreja, isso aqui, ó, não é meu, não tem... Irmão, eu falo abertamente, esse pedestal, essa bateria, aquilo ali do Júnior, isso aí meu. Se vocês falarem assim, pastor, dá licença, eu pego esse pedestal e vou embora agora. Tem nada aqui dentro da igreja meu. É de vocês e de Jesus. Então eu fiz esse compromisso, eu entreguei essa igreja para Jesus. E às vezes eu assusto com as providências de Deus sobre a igreja. Não é sobre mim não, irmão, é sobre a igreja, entendeu? Sobre a igreja, porque não é minha. Não é minha. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não estou aqui para usurpar a noiva do Senhor. O que o Senhor colocar aqui dentro, vai ficar aqui dentro. Isso é prova com Deus, irmãos. É você falar com Deus, você fazer um compromisso com Deus e você ver os milagres, as coisas acontecendo. Eu estava preocupado com o ventilador, aí de repente eu ponho um climatizador de 10 mil. Eu estou falando que eu coloquei porque eu que comprei e assinei lá, mas é da igreja, não é meu não, irmãos. Entendeu? É da igreja. Isso é o quê? É você entregar as coisas para Deus. Deixar Deus direcionar a sua vida, é você se colocar na dependência de Deus, porque aí, ó, o mundo vai girar a seu favor, irmão. Coloque-se na independência de Deus, mas só que tem um detalhe, você tem que ter intimidade, irmão, você tem que falar com Ele. E eu tenho que, porque não adianta eu vir aqui em cima do altar e falar, irmãos, porque de hoje em diante é assim, se assa. Não, Deus conhece o coração, entendeu? Não adianta eu falar da boca, eu tenho que mostrar, né? Obediência à palavra de Deus. Porque às vezes eu falo, mas eu não obedeço. Então a minha fala hoje, ó. Quando nós obedecemos, né, a palavra de Deus, nós somos sustentados, ou seja, guardados, protegidos por Deus. E as coisas só vão funcionar em nossa vida só quando nós tivermos intimidade. Se faltar intimidade, irmão, falta tudo. Não existe aliança só de um lado. Entendeu? Eu falar que eu tenho uma aliança com a esposa e ela não está nem aí comigo, ou vice-versa. Não. Aliança é compromisso. Entendeu? Aliança fala de intimidade. Se você tem uma aliança com Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Aí quando nós temos, né, intimidade com Deus, aí minha primeira palavra é assim, ó, jovens, vocês, né, nós temos uns 4 jovens aqui dentro. Jovens, vocês não podem namorar do jeito de vocês. O namoro é do jeito da Bíblia. Homens, mulheres, esposas, vocês não podem tratar o seu cônjuge do jeito que você acha que é. Não, é do jeito que Deus manda, de acordo com a Bíblia. Se eu tenho intimidade com Deus, eu faço. Se eu não tenho, eu faço de qualquer forma. Porque eu não tenho preocupação, eu não tenho receio da mão de Deus. Então eu trato de qualquer forma. Filhos, o tratamento, né, para o seu pai não é do jeito que você quer, é do jeito que a Bíblia manda. Honra pai e mãe. Ah, mas meu pai não perguntei o que seu pai é. A Bíblia manda você honrar. Ah, meu pai é difícil, honra seu pai. Ah, minha mãe é difícil, honra sua mãe. Para que viva bem aqui na terra. É a palavra de Deus. Pastores, obreiros, membros, a igreja não é do nosso jeito. É do jeito de Deus, é do jeito que a palavra manda. O dia que nós fizermos isso, o dia que nós passarmos a ter esse compromisso com Deus, as coisas vão girar a favor da igreja. Nós, às vezes, nós não prestamos atenção, né? Eu estava falando com Deus sobre essa passagem, orando, conversando, e Deus me trouxe uma reflexão.
que está em Êxodo 33. Aí eu vou ilustrar um pouquinho para os irmãos entenderem. Seria mais ou menos assim. Suponhamos que eu vou dar R$1.000 para uns 3 ou 4 irmãos. Só porque eu não vou levar esse dinheiro. Eu vou mandar alguém levar esse dinheiro para os irmãos. Esse irmão agraciado, será que eles iam recusar? Falar, não, então não quero não? Ou será que eles iam aceitar? Eu acho que aceitaria, né? Vou dar R$1.000 só porque eu não vou lá levar, não. Quando nós lemos, né, a palavra de Deus, e nós começamos a interpretar, eu estou falando para os irmãos o quê? Eu estou prometendo algo para os irmãos, prometendo, só que eu não vou comparecer lá. E a maioria das pessoas aceita. E quando nós lemos ali Êxodo 33, o povo, os hebreus, tinha errado com Deus. Deus já queria, como diz, passar a lâmina, né, e acabar com tudo. Ele até propôs até começar só com Moisés. Moisés falou, não, calma, senhor, calma. Né, senão o que o povo vai falar do senhor? Falar que o senhor tirou eles lá do Egito para matar aqui no deserto. Mas a moral da história, Deus fez uma promessa para aquele povo dos hebreus ali, de que eles iriam conquistados, que eles iriam ter uma terra. Quase que essa promessa que eu fiz, de dar um valor para alguém. Só que devido ao erro das pessoas, eles falou, né? Deus falou, eu não vou mais no meio do povo, porque se eu for, eu vou acabar dizimando todo mundo, vou mandar um anjo. Para o povo estava bom. Por quê? Porque a preocupação, às vezes, nossa, hoje em dia, a nossa preocupação, e às vezes nós pagamos preço muito alto por isso, é porque a nossa preocupação é só com a promessa de Deus. Deus prometeu que Ele vai trazer meu filho para a igreja. Deus prometeu que Ele vai trazer meu marido. Deus prometeu que Ele vai me dar um carro. Deus prometeu que Ele vai me dar uma casa, um trabalho melhor. Nós nos preocupamos só com a promessa. E não preocupamos com o dono da promessa. Tipo assim, não, se o pastor vai dar o dinheiro, qualquer um que trouxer, tô nem eu quero é o dinheiro. Mas com Deus não é assim, irmãos. Com Deus não é assim. O que Moisés falou para Deus nesse sentido aqui que eu estou falando, nessa ilustração? Quando Deus falou, ó, vocês podem ir, eu vou tirar o povo lá do caminho, entendeu? O anjo vai na frente, vai levar vocês lá para a terra, lá, só que eu não vou. Aí Moisés falou, se o senhor não for, eu não vou. Não precisa mandar dinheiro para mim. Se o senhor quiser, o senhor vem cá e traz. Se o senhor não for trazer, eu não quero. Por quê? Porque Moisés entendeu que ele não podia querer somente a promessa. Ele tinha que querer o dono da promessa. Em Deus do Egito, até naquele momento, Deus estava caminhando com eles. E eles fazendo coisa errada, bagunçando, e de repente, Deus falou, não vou mais no meio do povo. Tipo assim, às vezes alguns de nós, irmão, estão vivendo assim. Indiferente a Deus. Indiferente. A palavra de Deus fala que se nós formos obedientes a Ele, se nós tivermos intimidade com Ele, nós vamos comer o melhor dessa terra, né? Eu estou falando não, é a palavra de Deus. Por que às vezes nós não comemos? Porque nós só queremos a comida. Nós não queremos quem está fornecendo. Nós não queremos ter intimidade com Deus. Nós não queremos ter obediência a Deus, irmãos. Sem obediência a Deus, nós não vamos ter nada. E para ter obediência a Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Nós temos que andar lado a lado com Ele. Eu não posso só vir aqui na igreja, na função que eu estou hoje, e falar para os irmãos, irmão, aqui em Apocalipse, está falando que haverá um novo céu e nova terra, e nós vamos tudo morar lá. Não. Daqui até lá tem um percurso, irmão. E esse percurso compete a nós ir lado a lado com Cristo. Esse percurso nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós. E que nós estejamos daqui até lá dando frutos. Frutos, irmãos. E às vezes nós não estamos dando fruto. Às vezes nós não estamos buscando a Deus. Esse dia eu reclamei, que eu falei assim, irmão, eu estou vindo para a igreja aqui, eu estou só ligando o som, fazendo tempo, parece que eu não estou vendo
entendeu? O mover de Deus. Eu oro em casa, eu falo com Deus em casa, eu tenho intimidade com Deus, mas parece que assim, aqui na igreja estava faltando. Eu falei, eu não posso, está errado. Eu vim para a igreja para trazer um culto ao Senhor. Eu sei que eu tenho que servir os irmãos. Eu sei que eu sou o menor aqui. Mas eu não vim aqui também só para servir. Eu tenho que ver o meu Pai, eu tenho que glorificar o nome dele. E às vezes nós nos perdemos, irmãos. Nos perdemos. E às vezes tem algo que acontece na vida que às vezes nós não observamos. Às vezes nós esfriamos. Mas esse esfriar, ele não acontece de uma vez, irmão. Ele é assim, ó, gradativamente. Cada dia você vai esfriando um pouquinho. E nós temos que estar atento a isso. Porque às vezes fala assim, não, eu vou deixar para orar mais tarde. Não, hoje eu vou orar só uma vez, que eu estou meio cansado. Às vezes eu fico triste, irmão. Estou falando eu como pastor agora. Eu tenho preocupação com almas. Com almas, eu tenho preocupação. Eu oro. Eu olho ali, eu vejo que está faltando um casal ali. Eu vejo que tem um outro irmão que não está vindo. Eu vejo que tem outro que assim, que eu mandei mensagem, eu mando. E não está na igreja, eu preocupo, eu chego em casa, às vezes eu mando mensagem. Eu vejo que as pessoas olham a mensagem, mas não respondem. É preocupação com alma. Porque se falasse assim, não, o pastor quer a igreja cheia por causa de dinheiro. Não sei quanto tem de dízimo, quanto tem de oferta na igreja. Não sei. Não sei, não tenho essa preocupação. Minha preocupação é minha intimidade com Deus. Se Deus mandou fazer, o resto é com Ele. Se Deus determinou que eu cumpra, o resto é com Ele. Só que às vezes eu vejo que as pessoas não estão preocupadas com a sua própria salvação. A salvação, irmão, é o nosso bem maior. Tanto é que a palavra de Deus fala, né, que o preço de uma alma não foi ouro nem prata, foi o quê? Sangue. Sangue de alguém sem pecado. E às vezes nós não estamos preocupados com a nossa salvação, não estamos preocupados para onde é que nós vamos. Só vir na igreja não garante salvação, irmãos. Não garante. E isso me preocupa. Que nós possamos ter a fé de Elias, que nós possamos ter a intimidade que Elias tinha com Deus, que nós possamos realmente, irmãos, viver para Deus, que nós possamos realmente pensar, preocupar, se nós estamos tendo intimidade com Deus, porque às vezes eu quero ir para o céu, e eu aqui agora? Para mim ir para o céu, depende do que eu sou aqui agora, depende do que eu faço aqui agora. Ou seja, como que eu vou para o céu, que quando eu sou chamado, né, não do sexo feminino, mas falando como noiva de Cristo, como que Cristo vai pegar uma noiva que nem conhece ele? Como que vai chegar aqui, pegar na minha mão e falar, quem és tu? Então nós temos que ter essa intimidade, irmãos. Nós temos que ter essa preocupação com a nossa salvação. A nossa salvação depende do nosso hoje aqui. Né? A gente vê o povo falar assim, o cara não vai na igreja, o cara não glorifica, o cara não adora, o que ele quer fazer lá no céu? Porque lá no céu é lugar de adorar, é lugar de elogiar, falar ao mestre, né? Aí não, aqui não, na hora que for não, aí você não vai. A hora que eu chegar lá, não, aí você não chega. Você tem que fazer aqui, hoje, para chegar lá. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero orar com a igreja, para a igreja. Se ainda, irmão, está lhe faltando intimidade com Deus, se a sua fé ainda não está ativa, daquela fé que quando você ora, as coisas acontecem, coloque esses dois propósitos agora diante de Deus. Peça a Deus que você quer ter mais intimidade com Ele. Peça a Deus que Ele promova, que Ele
organize, né, a sua vida, te ajudando a organizar a sua vida para que você tenha tempo para Deus. Porque a intimidade com Deus a gente adquire através da oração, através do conhecimento dele, que é através da palavra. O que Deus quer que nós conhecemos dele está revelado na palavra. Então nós temos que ler a palavra do Senhor, interpretar para nós entendermos quem é o nosso Deus e a partir daí termos intimidade com ele. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações, papai. Pai, eu sei que o Senhor falou conosco, o Senhor falou comigo. Pai, que essa palavra do Senhor venha trazer sobre nossas vidas, Pai, um despertamento, Senhor. Para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa obediência seja colocada em prática, para que a nossa intimidade com o Senhor, papai, venha a ser aumentada, pai. Pai, que nós venhamos sentir a necessidade, Senhor, a necessidade de estar na presença do Senhor. Senhor, vai tocando em nossos corações, vai tocando em nossas mentes, pai. Vai tirando todo o empecilho, pai. Tudo que o inimigo tem tentado colocar em nossas vidas, toda distração, pai. Pai, tudo que não vem do Senhor, que estiver tentando nos impedir de termos intimidade, de estarmos na presença do Senhor, de falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Pai, o que tentar nos impedir, atira, Pai. Arranca, Pai, desraiga, Pai. Pai, nós necessitamos, nós carecemos, Senhor, de estar na tua presença. Nós precisamos, Pai, cada vez viver na dependência do Senhor, só que às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, Pai. Então coloca em nossa mente, Senhor. Coloca, Espírito Santo do Senhor, o discernimento em cada um de nós. Coloca em nós, Espírito Santo, o desejo de ser obediente à tua palavra. Que a nossa fé possa ser aumentada a ponto de transportar coisas, Pai, a ponto de mover coisas, Senhor, a ponto de haver curas, Pai, haver restauração em nossos lares, Pai, haver mudança em nossa mente, em nosso coração. Tem tentado nos afastar do Senhor, que o Senhor esteja tirando, ó Pai, que o Senhor esteja desraigando, Senhor. Vai limpando, Pai, vai tirando, Pai, vai tirando, Pai. Toda palavra de maldição, palavra de derrota, palavra de fracasso, Pai. Tudo que foi falado negativamente contra os teus filhos, Senhor. Que o Senhor cancele, Pai. Que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Nós queremos servir ao Senhor em fidelidade, Pai. E nós te pedimos, Pai, nos ensina, nos instrua. Seja com cada um de nós, Pai. Seja em nossos lares, seja em nossa família, Pai. Vai nos ensinando, Pai. Vai multiplicando cada vez mais em nós, Pai, o desejo de estar na presença do Senhor, o desejo de ser servos do Senhor, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé seja aumentada, que a nossa obediência seja direcionada e que a nossa intimidade, Pai, seja realmente verdadeira com o Senhor. Que nós não venhamos falar da boca, Pai, mas que seja do coração, Pai, de sentimento mesmo de estar diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos direciona, Pai. Então nós te pedimos, Pai, direciona nossas vidas, direciona nossa mente, não deixe nós andar pelo nosso coração, Pai, que nós venhamos andar segundo a palavra do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra possa ficar no nosso coração, irmãos. Que nós possamos realmente pôr em prática. Que nós possamos buscar, irmão, de verdade, intimidade com Deus. Amém? Então vamos para casa, em nome de Jesus. Vamos para casa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações. Nós glorificamos o teu santo nome, nós louvamos o teu santo nome. Nós viemos aqui para trazer o nosso culto, a nossa gratidão ao Senhor. Papai, agora nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor alcance cada família aqui representada, Pai, cada lar aqui representado, seja agora alcançado, abençoado, guardado pelo Senhor. Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os alcance, Pai, que o Senhor os abençoe. Pai, nós queremos te pedir que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui,
nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, papai, venha se renovar em nossas vidas, todos os dias, Pai, todos os dias, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém.